O nosso protagonista, chamado Yonsong, era apenas um caçador normal de rank C+. Entretanto, sua vida muda completamente quando um dia uma constelação oferece um contrato para ele. Apesar das condições muito ruins do contrato, ele aceita, pois queria ficar mais forte. Assim, ele é mandado para um lugar chamado Abismo para treinar e se tornar servo dessa constelação. Entretanto, ele acaba sendo pego em uma tempestade de mana, sendo jogado para um lugar desconhecido do abismo. Acreditando ser tudo apenas um treinamento preparado pela constelação, ele começa a se aventurar pelo abismo. Esta é a parte 12. Caso ainda não tenha visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, junto com um grupo de caçadores, estavam andando fazendo um teste da Guilda Icarus. Após alguns acontecimentos, Yeon-seong percebe que era uma emboscada e diz para acordar todos. Rapidamente, os outros se preparam. Yeon-seong diz que não tem só gárgulas de pedra, algo muito maior estava chegando. As gárgulas de pedra estavam cercando o boss da masmorra. Ernest fala que as gárgulas de pedra são monstros inteligentes. Com isso, Yeon-seong deve ter percebido que teria dificuldade em enfrentá-los. O Stunner Hunter é um grande monstro verme que possui poder em outro nível. Ele atravessa a terra e a pedra. A dieta deles consiste em pedra, mas é um monstro feroz que também irá caçar impiedosamente os caçadores. Com isso, acredita que acabou para eles, onde é uma pena que esse treino termine assim. Yeon-seong rapidamente ativa os passos celestiais e com uma velocidade imensa elimina as gárgulas. Richard tenta ajudar, mas o boss aparece. Com isso, Yeon-seong rapidamente o salva. Yeon-seong vai para cima dessa criatura e com suas habilidades começa a cortá-la sem dificuldade. Os outros não conseguem acreditar. Elizabeth questiona se essas habilidades são de um caçador de rank B. Após isso, Yeon-seong fala que vai terminar isso com um golpe, cortando a cabeça dessa criatura. No centro, o cara questiona se Ernest viu tudo isso. Ele fala que tem certeza de que eles também viram, onde o caçador Yeon-seong não é um mero diamante bruto. Assim, terão que ver isso como ele já tendo atingido todo o seu potencial. Com isso, pergunta como o presidente trouxe um caçador como ele. Pouco tempo depois, Ernest vai até Hwang e diz que ele deveria ter informado que havia recrutado um caçador de rank A. Hwang questiona se ele teria acreditado caso tivesse dito isso anteriormente, e Ernest concorda. Mas ressalta que acredita que o governo pode reclamar posteriormente pela falta de informação sobre o caçador de rank A que está com eles. Hwang comenta que o erro foi deles e pergunta o que podem fazer, afirmando que os humanos só percebem a importância de algo depois que perdem. Ernest fala que tornar Yeon-seong reconhecido como caçador de rank A pode ser problemático, mas é apenas questão de tempo, contanto que ele mostre resultados reais. Ernest pergunta se Yeon-seong ainda estaria interessado em continuar trabalhando com ele mesmo após se tornar um caçador de rank A, e Hwang diz que não precisa se preocupar com isso. Ernest decide confiar nele, enquanto Hwang pensa que na verdade ele está trabalhando para Yeon-seong. No saguão do edifício do clã são mostrados os nomes da equipe 1 e os outros comentam que o artista marcial ficou na equipe 1, questionando se os outros não fizeram todo o trabalho para ele. Anthony responde que estão chamando os outros de fracos apenas porque são fracos e não conseguiram ficar na equipe 1. Após isso, Anthony pensa que seu novo rival é Yeon-seong, um oponente digno para ele. Em outro lugar, o Intake menciona que estava apenas testando suas habilidades na masmorra. Por ficar falando, Odaigon acaba morrendo no jogo. Com isso, Odaigon fica irritado e pede para ele dirigir em silêncio. O Intake pensa que não se importará com aquele cara, mas precisa manter um bom relacionamento com Yeon-seong. Um tempo atrás, o Intake se encontrou com Yeon-seong, onde ele pergunta se ele veio treinar. O Intake nega, mas Yeon-seong afirma que se exercitar não é treinamento real, é apenas uma brincadeira de criança recreativa, sugerindo que comecem a treinar de verdade agora. Após uma série de treinos, o Intake fica exausto e sugere que Yeon-seong poderia dar uma olhada na cidade em vez de continuar treinando, já que ele voltou recentemente do abismo. Yeon-seong rapidamente nega, mas o Intake insiste e eventualmente Yeon-seong aceita. No presente, o Intake destaca que a cidade dos caçadores é onde tudo relacionado a caçadores está disponível e o clã Icarus é o melhor, recebendo reconhecimento onde quer que vão. Yeon-seong questiona se ser um caçador não significa receber privilégios, e o Intake explica que eles são como os nobres da era atual. Pouco tempo depois, eles chegam a Chinatown, onde o Intake menciona que é famosa pelos mercados negros.
Yeon Seong pergunta se o governo permite esse comércio ilegal. O Intae responde que, desde que não exportem para outros países, o governo não os incomoda. Um pouco mais afastado, alguns homens reconhecem Yeon Seong e planejam vingança pela humilhação sofrida pelo mestre deles, a constelação Guerreiro da Loucura e do Sangue. Pouco tempo depois, o Intae pergunta por que compraram tantos ingredientes, questionando se eles foram ao mercado ou algo assim. Yeon Seong explica que esses ingredientes se tornarão comida, igual que eles comeram na masmorra. O Intae então sugere que vão para o local do leilão agora. Ao chegarem, o Intae instrui que aluguem roupas e se troquem, afinal precisam seguir a etiqueta básica. Além disso, não pode contar ninguém de fora sobre o lugar, não divulgar se forem pegos e não causar nenhum problema. Essas são as regras que devem seguir. Ao entrar, o Intae menciona que o leilão vai demorar um pouco para começar e sugere que joguem roleta enquanto esperam. Ele ressalta que Yeon Seong provavelmente ainda não sabe disso, mas é um especialista em roleta e nunca perdeu antes. Yeon Seong se pergunta se vão deixá-lo vencer por ser um caçador do clã Icarus. Em outro lugar, um indivíduo comenta que 3 caçadores do clã Icarus chegaram e o chefe no rádio instrui a atenção ao servi-los, garantindo que não haja problemas. O outro menciona que 2 deles são provavelmente novos membros e o chefe pergunta quem são. O cara explica que terão que descobrir, mas um deles estreou como caçador profissional depois de vencer as recentes lutas preliminares do HC e é também um usuário de artes marciais. A seita do Monte Hua, que administra o local de leilões ilegais. Essa seita representa as artes marciais da China e manteve sua identidade oculta ao longo dos anos conforme as artes marciais enfraqueceram. Neste ponto, eles não podem deixar de ficar fascinados ao ver um caçador do clã Icarus sendo usuário de artes marciais. Um segurança comenta que talvez devessem perguntar a ele quais artes marciais usa, mas outro adverte sugerindo que não revela que são eles que dirigem o local de leilões. Com isso, pede para ele apenas preparar o leilão por enquanto. Pouco tempo depois, o leilão começa com o item e Yeon Seong analisa que é a lança de Pitron. Ele percebe que parece boa, mas o desempenho dela é ruim e o preço é muito alto. Em seguida, é anunciada uma adaga e Yeon Seong descobre que é a adaga do trovão em chamas, com habilidades de armazenamento e invocação do subespaço. Ele reconhece o valor dessas habilidades e deseja comprá-la, no entanto se pergunta se tem dinheiro o suficiente, se lembrando do cartão que Hwang lhe deu anteriormente. No passado, Hwang lhe entregou esse cartão e disse que é um cartão Black ilimitadíssimo, podendo ser usado para comprar qualquer coisa antes de receber o do seu clã. O primeiro lance é de $8.000 e Yeon Seong pergunta por que está tão barato. O Intae explica que é porque não é um item muito bom, onde a maioria das pessoas deste lugar tem habilidades de analisar itens. Mesmo assim, Yeon Seong decide comprá-lo, apesar de não entender completamente o motivo pelo qual ninguém mais está interessado. O Intae comenta que mesmo que seja barato, desperdiçar dinheiro assim não é uma boa ideia, e Yeon Seong responde que é bom ter algo que nunca esquecerá de usar. Logo em seguida, um cara segura o ombro de Yeon Seong e ele questiona quem é. O cara pergunta se Yeon Seong achou que viveria em paz depois de insultar o Guerreiro da Loucura e do Sangue, liberando seu poder. Os seguranças tentam impedir, mas nada adianta. Yeon Seong percebe que esse cara está bem acima do rank B e parece que o Guerreiro da Loucura e do Sangue não é um desmiolado total. Ele se pergunta se o guerreiro está tentando se vingar do que aconteceu antes. O sistema informa que o Guerreiro da Loucura e do Sangue o ridiculariza e o desafia a sobreviver a isso. Após isso, Yeon Seong solicita uma batalha de constelação em nome do avatar imbatível do treinamento e como servo dele vai duelar. O sistema informa que, como o Guerreiro da Loucura e do Sangue nunca ouviu falar do tal avatar imbatível do treinamento, ele está ignorando Yeon Seong. Yeon Seong pergunta se está com medo, e o guerreiro diz que aceitará a batalha de constelação se Yeon Seong sobreviver. Yeon Seong percebe que terá que mudar o local primeiro. O cara fala que já selou o lugar e agora o festival de sangue vai começar. Yeon Seong diz que ele é o único preso e Odagon fala que terá que enfrentá-lo primeiro. Yeon Seong agradece, mas pede para guardar suas forças por enquanto. Em seguida, Yeon Seong usa o dedo celestial. O cara consegue defender, mas Yeon Seong com sua velocidade já estava na sua frente, dando um golpe com sua espada nele. O segurança pensa que Yeon Seong estava usando artes marciais em um nível incrivelmente alto.
Ao segurar o braço de Yeon-seong, o cara fala que vai tirar seu sangue. Yeon-seong pergunta se isso é tudo que ele tem, mencionando a autoridade que recebeu dos demônios do pesadelo, os fundamentos da absolvição. Yeon-seong explica que, ao usar isso, ao contrário, é capaz de lançar um poderoso ataque. Os outros tentam detê-lo, lançando magias, mas Yeon-seong desvia de tudo sem dificuldade. Os outros vão para cima dele, mas Yeon-seong com sua espada os dizima rapidamente. O sistema informa que o guerreiro da loucura e do sangue desceu para possuir diretamente um servo e aumentou sua autoridade com sangue derramado. Yeon-seong percebe que o guerreiro está pulando entre seus servos e os controlando, sendo bem baixo. Assim, ele ativa sua habilidade Subjuga os Fortes, auxilia os fracos, onde se ele enfrentar seu oponente, o servo do guerreiro da loucura e do sangue diretamente sem evitá-lo, sua força aumentará. O servo vai para cima dele, no entanto, Yeon-seong rapidamente usa sua espada para refletir perfeitamente o ataque com a habilidade contra-golpe. E assim, ele dá um poderoso golpe derrotando o servo. Devido a isso, o guerreiro da loucura e do sangue reconhece a força de Yeon-seong e o escolhe como um de seus servos para a Batalha de Constelações. O gato comenta que as coisas estão indo conforme o planejado e Yeon-seong questiona se não estava agindo de forma impaciente. O gato diz que está tudo bem e para se animar. Após isso, o segurança pede desculpas, mencionando que foi um erro da parte da Casa dos Leilões permitir a entrada sem a devida identificação. Yeon-seong diz que está tudo bem e ficará quieto sobre isso. Ele pergunta se já pode ir. O segurança confirma, mas acrescenta que há algo que gostaria de perguntar a ele em relação às artes marciais, solicitando um pouco do seu tempo. Pouco tempo depois, Yeon-seong comenta que é difícil ver artes marciais sendo usadas nos dias atuais. O cara pergunta como ele sabe que ele também é um usuário. Em seguida, o chefe chega e fala que vai responder diretamente, perguntando se Yeon-seong já ouviu falar da seita do Monte Huan. Ele questiona se esse clã não era famoso na China uns 30 anos atrás, mencionando que Shaoan também era de lá. E para sua surpresa, o chefe era Shaoan, agradecendo Yeon-seong por se lembrar dele. Rapidamente, Yeon-seong pede um autógrafo, mas Shaoan diz que não é alguém cuja assinatura valha algo. Yeon-seong fica muito feliz e pensa que esperou 10.000 anos para conhecê-lo e obter seu autógrafo. Yeon-seong pergunta se os caçadores do clã deste lugar fazem parte da seita do Monte Huan e Shaoan confirma. Ele então pergunta se tem algo a pedir e Shaoan diz que gostaria de aprender artes marciais com ele. Shaoan explica que a China tratava impiedosamente qualquer caçador que se recusasse a jurar lealdade a ela. Com isso, muitos caçadores deixaram a China durante a Grande Invasão, sonhando em viver uma vida independente ou em busca de vingança. A seita do Monte Huan é formada por esses caçadores, mas voltar não é fácil. O líder da seita, Shaoan, perdeu um braço e uma perna durante a Grande Invasão, e suas artes marciais estão ficando mais fracas. No passado, Shaoan comenta que é tarde demais para começarem a aprender magia agora, e precisam ficar com as artes marciais até o fim. Ele menciona que se pudessem ter um artista marcial no Reino do Pico, tudo seria diferente, e foi quando Yeon-seong apareceu e Shaoan pediu para trazê-lo imediatamente. Os anciões duvidaram de seus próprios olhos ao verem a luta de Yeon-seong. Shaoan fala que Yeon-seong é o usuário de artes marciais mais forte que já viram. Yeon-seong pensa que o único que alcançou o Reino do Pico era falso, e o número de usuários de artes marciais diminuiu muito depois disso. Outro cara pergunta se essa é a autoridade concedida pela constelação Avatar imbatível do treinamento, questionando o que precisam fazer para atingir esse nível. Yeon-seong comenta que o Avatar imbatível do treinamento não ajudou muito no treinamento das artes marciais. O gato rapidamente o chama de idiota, dizendo que ele deveria dizer a eles que é verdade, mesmo que não seja para recrutá-los, pois um avatar é bom o suficiente para ser considerado relevante para as artes marciais. Yeon-seong concorda e pensa que ele está certo, onde ele precisa aumentar o número de seus servos. Assim, ele fala que essa constelação realmente o ajudou. Logo em seguida, o sistema informa que a quantidade de fé direcionada para o avatar imbatível do treinamento aumentou, elevando seu poder existencial. Yeon-seong se pergunta se é assim que as outras constelações também ganham força, sentindo-se perdido com tudo isso. Shaoan comenta que não precisa ensinar de graça, dizendo que oferecerão a força total deles e a lealdade, em troca de aprender com ele.
E Yeon Seong pensa que a lealdade deles, ele realmente não precisa de nada disso, assim diz que sua proposta foi um pouco repentina e questiona se pode pensar um pouco antes de dar uma resposta. Chaewon confirma, dizendo que estarão aguardando sua resposta. Após isso, Yeon Seong vai se encontrar com Hwang. Ao chegar, Hwang diz que estava se perguntando se ele tinha se adaptado bem ao clã Icarus. Yeon Seong confirma e em seguida pergunta se Hwang se lembra da seita do Monte Huan. Hwang questiona se eles não eram um clã de artistas marciais da China algum tempo atrás. Com isso, diz que eles foram destruídos na primeira onda de caos que ocorreu na China depois da grande invasão e novamente destruídos quando Chaewon manipulou o rank dele. Hwang pergunta por que está perguntando sobre eles. Yeon Seong responde que os encontrou. Hwang, surpreso, comenta que pensou que eles tinham se dispersado ou morrido, pois não tinha notícia deles. Yeon Seong menciona que, como dono da cidade, as habilidades de coleta de informações de Hwang não são muito boas. Hwang diz que não monitora o que acontece com caras como eles, mas de todo modo, se precisar deles para alguma coisa é só pedir. Se não, só os perseguir, pois sabiam no que estavam se metendo quando pediram esse favor. Com isso, não há necessidade de se preocupar tanto com eles, e Yeon Seong concorda e diz que ele está certo. Além disso, informa que o Guerreiro da Loucura e do Sangue e ele terão uma batalha de constelações. Hwang diz que só tem ele como servo e questiona se não está um pouco despreparado. Yeon Seong fala que está tudo bem, pois esse cara não sabe que ele é uma constelação e ele mesmo vai lutar. Hwang diz que mesmo assim está um pouco preocupado, mas como ele vai lutar pessoalmente, acha que é quase uma vitória garantida. No dia seguinte, o Jogo das Estrelas é iniciado. O sistema informa que todas as constelações garantem que a batalha de constelação será justa. Assim, o avatar imbatível do treinamento sugere uma batalha de 1 contra 1 e o servo que ele enviará é Yeon Seong. Em seguida, o Guerreiro da Loucura e do Sangue anuncia a batalha às outras constelações e elas começam a assistir. Além disso, ele oferece a Fortaleza de Sangue se Yeon Seong conseguir vencer. Ao observar o local, ele percebe que essa é a terra dos orcs, sendo tão nojenta que ele não quer ganhar. O gato comenta que aquele lugar deve ser bem caro. A garota diz que aquele local é o território que só as constelações mais altas e superiores podem possuir. Yeon Seong pensa que mesmo assim não tem nada para apostar, e se quiser equilibrar a aposta terá que apostar tudo o que tem. Assim, ele oferece tudo o que tem, e o sistema informa que o contrato foi feito, e quem perder a batalha de constelações terá seu poder existencial severamente enfraquecido. O gato diz que tudo o que ele tem que fazer é vencer. Após isso, eles são mandados para o local da batalha, e Yeon Seong se encontra com um servo com quem vai batalhar, chamado Akrata. Yeon Seong se pergunta se esse cara é do tipo Berserk, onde se ele tiver uma defesa mágica forte, então isso quer dizer que ele também tem uma boa defesa contra o Ki da espada. E se ele tiver uma regeneração forte, então ele seria bom em combate a curta distância. O Guerreiro da Loucura e do Sangue comenta que o avatar imbatível do treinamento é mais forte do que ele esperava, onde não imaginava que ele tinha outras constelações sob seu comando. Contudo, diz que todas são constelações fracas, e mesmo que seu servo seja habilidoso em combate, provavelmente ainda está no nível 300. Com isso, afirma que ele nunca conseguirá derrotar Akrata e instrui Akrata a matar e pisotear o corpo dele, para mostrar a todas as constelações que assistem a essa luta o quão forte ele é e quão poderosa é sua autoridade. Em outro local, no território do Cardeal das Pragas e das Trevas, ele comenta que ficou arrasado quando perdeu para aquele cara. Mas até que não é tão ruim assim, pois ele não quis tomar seu território ou seus servos, com isso acredita que pensou errado sobre ele. Logo em seguida, o sistema informa que ele foi apostado em uma luta de constelações, onde se o Guerreiro da Loucura e do Sangue vencer, o Cardeal será dele. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!